Minutos de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em João 16, no versículo 26, que nos diz assim: Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, pois o mesmo Pai vos ama, porque vós me tendes amado e tendes crido que eu saí de Deus, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. E disseram os discípulos: Eis que agora falas claramente e não dizes em parábolas. Agora vemos que sabe todas as coisas e não necessitas que ninguém te interrogue. Por isso cremos que saísses de Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, nessa palavra, o quanto Deus nos ama. Porque para os teus servos, aqui ele diz assim, para os meus servos, para os apóstolos e para todos os meus servos. Hoje eu não preciso falar em parábolas para vocês. Mas por mais que existam as parábolas na Bíblia, todo aquele que é nascido do Espírito, ele compreende todas as parábolas, porque aquele que é nascido do Espírito, o Espírito Santo habita e confirma essa palavra e dá a informação, dá a reflexão da palavra, dá o sentido da palavra para que a gente possa entender. Porque ele diz assim: porque eu vim do Pai e voltarei para o Pai. Tudo que você pedir em meu nome, eu rogarei ao Pai por vós. Então, é necessário que a gente peça em nome de Jesus, para que Jesus interceda por nós perante ao Pai. Quem vai confirmar é o Pai. Então ele diz assim, se você pedires para mim, eu rogarei, eu irei interceder perante ao Pai para que conceda o teu desejo, pois o mesmo Pai vos ama. Nosso Deus nos ama, porque vos me tem amado, porque Deus nos ama, porque nós temos crido. Nós cremos que Jesus é o seu Filho, nós cremos que a Escritura é verdadeira, porque quando a gente crê em Jesus, o Espírito Santo de Deus que habita em nossas vidas, ele nos confirma que verdadeiramente essa palavra é verdadeira e fiel. E que ela vem verdadeiramente de Deus, porque a palavra ela é viva, ela transforma a tua vida. Quando você lê e quando o Espírito Santo habita na tua vida, você lê e você entende aquela palavra. Então, o Espírito Santo ele vai fazer com que você entenda todas as parábolas, não necessitando que homem nenhum te explique isso. Mas é claro também que o Espírito Santo ele vai deixar assim, né, que a gente venha conhecer a palavra através de uma outra pessoa, mas que essa pessoa está guiada pelo Espírito, ela está ensinando verdadeiramente através do Espírito Santo de Deus. E o Senhor diz ali, porque tendes me amado, porque nós amamos a Deus, nós amamos a Jesus. E a gente crê que verdadeiramente Jesus veio de Deus, que verdadeiramente ele é filho de Deus.
e que ele veio ao mundo e que do mundo ele voltará novamente para Jesus. Jesus voltará novamente para o Pai, porque Jesus já era no princípio. Na criação do mundo, Jesus já existia. Então, nós vemos essa confirmação no capítulo 1. No princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quem é o Verbo? O Verbo é Jesus. Então, a palavra de Deus nos mostra que Jesus, nós podemos identificar Jesus de várias formas. Inclusive, João, no capítulo 1, ele está nos informando isso, que quem é o Verbo? O Verbo é Jesus. Então, a gente entende através do Espírito Santo de Deus que o Verbo é Jesus e ele já estava com Deus. Então, Deus mandou Jesus para nascer e para estar conosco, para ser o nosso Salvador. Então, nesse dia, ele veio para salvar a terra, mas os homens não creram no Verbo, o Verbo que era Jesus. Pois no princípio da criação do mundo, ele já estava com Deus. E sem ele nada foi feito. Tudo foi feito através também das mãos de Jesus também. Ele que ajudou o Pai na criação do mundo, ele foi o arquiteto da criação do mundo e Deus que fez. Deus, com a sua mão santa e poderosa, criou. E Jesus estava ali do lado, ajudando o Pai. Ele era como um arquiteto ajudando o Pai ali para que o mundo fosse feito. E essa luz, ela veio para resplandecer nas trevas. Jesus veio para aniquilar a maldade de Satanás, para desfazer a maldade que Satanás ia fazer contra os servos de Deus. Então, até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui Jesus tem nos protegido, até aqui o Senhor não tem deixado faltar nada em nossa vida. Então nós cremos e pela misericórdia dele, somente pela misericórdia dele, que nos concede dia após dia, perdoando os nossos pecados, tendo misericórdia, nos consolando, nos perdoando, nos dando o colo dele, porque Jesus vê que por mais que a gente erre, ele vê que a gente se entristece, ou quando alguém entristece a gente, ele vem, ele nos consola, porque ele conhece a tristeza do nosso coração. Então Jesus, ele sempre, sempre vai estar contigo. Basta você se firmar em Jesus. Buscar ele dia após dia no arrependimento, no perdão, amando o teu próximo, porque assim você está amando também a Jesus, porque nós estamos aqui para servir o nosso próximo. A gente serve o nosso próximo ajudando nas necessidades que ele necessita e também dando a palavra, o alimento, o pão da vida, que é a palavra do Senhor, que nos traz a salvação. Então nós vemos que o alimento que foi dado para o povo de Moisés foi um alimento em que eles morreram,
porque eles necessitavam somente desse pão. Mas o pão verdadeiro é a fé em Deus, que alguns apenas conseguiram se salvar através dessa fé, da fé em Deus, enquanto outros não conseguiram porque não creram e murmuraram e perderam a sua salvação. Então vamos ficar com essa palavra para o dia de hoje, sabendo que Jesus era o princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e ele se fez homem e amou a todos nós com tanto amor que deu a sua própria vida para que os nossos pecados fossem perdoados através do arrependimento. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou, Senhor, por essa palavra. Oh, Jesus, que o Senhor continue conosco, Senhor, perdoando, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas dívidas, Senhor, porque é somente pela Tua misericórdia, meu Deus, que o Senhor nos levante dia após dia, Senhor, em meio às quedas, em meio às tristezas, às angústias. Somente o Senhor, Pai, pode nos ajudar, Senhor, continua conosco, Pai, nos ajudando, Senhor, porque grande, Senhor, é a Tua misericórdia, porque o Senhor sabe o quanto nós somos falhos, quanto nós somos pecadores, Senhor, mas nós temos noção também do arrependimento, Senhor. E cremos, Senhor, que dia após dia, Senhor, o Senhor está nos ajudando, nos fortalecendo, Senhor, para que a gente possa vencer dia após dia, Senhor, as nossas lutas. Em nome do Senhor Jesus, assim eu agradeço. Amém.